pessoal, este é mais um vídeo do canal EducaBerge e hoje trouxemos para o nosso ping-pong o Dr. Álvaro Bandeira, que com mais de 40 anos de experiência no mercado de capitais, é graduado em Economia pela UFRJ e pós-graduado pela COP UFRJ. É economista-chefe da corretora Modal Mais desde 2015 e um dos mais novos diretores da Berge. E hoje veio aqui para refletir conosco sobre o planejamento financeiro que tem deixado tanta gente atenta agora neste período pós-pandemia e de crise econômica. Tudo bem, doutor Álvaro? Tudo bem, Angélica. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Um prazer figurar na diretoria da Berge. Então, tá ótimo. Então, nós vamos falar 5 palavras e para cada uma o senhor tem aí o tempo para falar, dar esse recado para o pessoal. E a primeira palavra que tem a ver com esses momento nosso, que é emergência. Emergência. Bom, emergência é um problema complicado, porque sempre que o governo dá um auxílio emergencial, na verdade, ele está se endividando. Quando a gente entrou nessa pandemia, lá no início do ano de 2020, nós já entramos com uma dívida muito alta. A dívida brasileira em relação ao PIB era 75%. E isso é muito alto para um país emergente. Nós estamos agora liberando os 90% do PIB do nível de endividamento. O volume de dívidas brasileiras chega a 5 trilhões de reais. E toda vez que o governo dá um auxílio emergencial, como eu disse, é um endividamento. Mas é preciso, nesse momento de pandemia, para dar um mínimo de sobrevivência àqueles que estão desempregados, àqueles que estão subempregados, àqueles que são absolutamente de baixa renda. Então, é uma forma do governo fazer isso. Agora, eu penso que deve ser muito bem dosado. A primeira parte dos auxílios emergenciais, aqueles R$600, R$1.200 para mãe de família, enfim, muita gente que não deveria receber acabou recebendo, né? E isso compromete ainda mais o governo. Esse novo auxílio emergencial que está sendo votado hoje no Senado Federal pode fazer com que seja um pouco mais dirigido para quem realmente necessita. A Receita Federal, por exemplo, já disse que vai pedir de volta quem não deveria ter recebido o auxílio emergencial e acabou recebendo. Então, tem que ser muito bem focado, muito bem dirigido, porque o país não tem espaço fiscal para fazer isso. E as pessoas que receberem, eu acho que é o nosso grande vertente, as pessoas que receberem devem cuidar desses recursos com a maior diligência, porque certamente é uma fase muito ruim da economia brasileira, é uma fase muito difícil para as pessoas. Nível de desemprego, de desocupados são 14 milhões de pessoas, 85 milhões de ocupados para 33 milhões apenas com carteira assinada, o que significa que o restante está subempregado, ou seja, tem um emprego de baixa qualidade. Então, quem tiver direito a esse auxílio emergencial tem que tomar muito cuidado aonde vai gastar, para gastar só o essencial, porque a gente tem muitas incertezas nesse ano de 2021 e pode ser que mais para frente o governo tenha até que estender um pouco mais esse auxílio, além do que está se falando, R$250 pelos próximos 4 meses, e ele pode ser que seja preciso fazer mais ainda do que isso mais para frente. Então, muito cuidado para quem receber, aonde vai gastar com só o que é absolutamente necessário, até porque a inflação está subindo um pouco e esse recurso se desvaloriza cada vez mais, né? A inflação tem subido nos últimos tempos, Angélica. Pois vai de encontro até com a nossa segunda palavra, que é controle. Controle sempre, né? Eu costumo dizer que não fica rico quem ganha muito salário, fica rico quem poupa e investe. Então, eu diria que
tem que ter sempre muito controle do dinheiro, diferente até do nosso país, que toda vez que não tinha dinheiro se endividava. A gente não pode lidar igual ao nosso país, a gente não pode sair se endividando. Ou seja, o melhor de tudo é que você tenha controle das suas finanças, tenha controle dos seus ganhos mensais ou semestrais, a forma que for, para que você possa, de alguma forma, poupar, investir, e aí investir bem, e poder se precaver para algum tipo de efeito, alguma emergência, a aposentadoria, que no Brasil não dá margem que aos mais velhos, assim feito eu, né, tenham uma aposentadoria tranquila para poder ter uma vida de aposentado do jeito, pelo menos, que você levava quando era um assalariado. Então, controle sempre fazer controle, sempre que possível, poupar, e eu acho que poupar deve ser uma regra para todos nós, uma parte dos seus proventos, uma parte do que você recebe, para garantir o futuro. E quanto mais jovem, melhor ainda para poupar, porque o mais jovem tem sempre ali, mora com o pai, ou mora com a mãe, ou não tem todos os gastos, não tem que prover eventualmente recursos para dentro de casa. Então, poupar o máximo possível. Eu diria que se as pessoas conseguissem poupar alguma coisa entre 15% e 20% do que recebem todo mês, certamente vão se tornar bons investidores, possivelmente, se investirem certo, com algum grau de facilidade, com alguma autonomia mais para frente, e garantir a sua velhice. Terceiro seria flexibilidade. Eu acho que a gente tem que ter flexibilidade. Eu não sei exatamente o que vocês pensavam quando usaram a palavra flexibilidade, mas eu acho que a gente tem que ter flexibilidade se nós estamos falando de investimentos, se nós estamos falando de finanças, para mudar em determinados momentos. Tem um corolário dos investimentos que diz que o menor prejuízo é sempre o primeiro. Quer dizer, investiu errado, saia para tentar investir certo, né? Ou para tentar investir certo. Então, eu acho que você tem que ser flexível para olhar os seus investimentos, para olhar as suas finanças, e com isso você poder melhor dimensionar os seus investimentos ao longo do tempo. Eu diria que em determinados momentos, por exemplo, só para a gente se situar, em determinado momento as pessoas tinham a ilusão monetária da correção monetária, né? A caderneta de poupança rendia 9%, 10% ao mês, mas as pessoas esqueciam que quando a caderneta estava rendendo 9%, 10% ao mês, a inflação já estava em 11% ao mês, né? Então você não tinha ganho real nenhum. Em outros momentos, como o de agora, a taxa de juros caiu muito. Então, quem aplica em renda fixa está absolutamente insatisfeito com o rendimento que recebe da renda fixa. E se colocar a inflação corrente, possivelmente está ali trocando 6 por meia dúzia, possivelmente está até perdendo em termos reais alguma coisa, dependendo da sua aplicação. Então, eu acho que tem que ter flexibilidade para mudar os seus investimentos. E aí entra uma outra componente que eu acho muito importante, a propensão ao risco de cada um de nós. A sua propensão a risco, Angélica, a minha e a de quem nos ouve, né? Quem nos vê. Na verdade, cada um tem uma propensão ao risco diferente, né? Você tem as pessoas que não querem arriscar nada, então, nesse momento, por exemplo, também não vão conseguir ganhar muita coisa, possivelmente só empatar com a inflação e manter o valor de compra da sua moeda. Quem tem uma propensão ao risco pode
ir para outros ativos, pode ir para fundos multimercados, pode ir para fundos de ações, pode ir para fundos imobiliários, pode ir para mercado acionário diretamente, mas aí eu lembro que para ir para mercado acionário diretamente tem que saber onde é que você está pisando, porque teoricamente os fundos fazem todos o trabalho que nós deveríamos estar fazendo nas nossas finanças pessoais. Então, ou investir em bons fundos, em bons gestores de recursos, ou estudar, se especializar, entender como é que os mercados funcionam, e aí as variáveis são inúmeras para serem ajustadas e ajustadas a cada momento, para que você possa fazer incursões livres, você sozinho no mercado. Ou então se assessorar com bons agentes autônomos de investimento. Mas tem que existir uma certa flexibilidade para, em determinado momento, você rever aonde você estava aplicando. Só para lembrar, Angélica, mesmo quem investe em imóveis, por exemplo, e a gente tem uma cultura que vem lá dos portugueses, né, investir em tijolo, enfim, coisas do gênero, o imóvel é sólido, né? Até nos imóveis a gente tem que estar avaliando, porque ao lado do imóvel ou do terreno que você comprou, ele foi invadido, criou-se uma comunidade, por exemplo, a construtora faliu no meio do caminho, enfim, tem uma série de problemas que você tem que avaliar, mesmo nos investimentos de imóveis que as pessoas dizem, não, é seguro, tem segurança do tijolo, e também não é bem assim. A próxima palavra é metodologia. Acho que até já falamos um pouco, mas... tem sempre que ter metodologia, não tem jeito. Quer dizer, você deve procurar, quer dizer, dependendo do volume que você tenha de recursos para investir, para poupar, a poupança virando investimento, você deve sempre tentar alguma diversificação, né? Então, eu acho que a diversificação faz parte da metodologia de você diversificar aonde você investe. Aquela frase absolutamente comum, não botar todos os ovos dentro da mesma cesta, é sempre lembrada nessas horas, né? Você deve ter uma metodologia de investimento. Você tem aquele volume de dinheiro que você não vai precisar tão cedo. Esse volume de dinheiro você pode aplicar a mais longo prazo, e a mais longo prazo você certamente, mesmo na renda fixa, terá taxas bem menores. Agora há pouco mesmo, os títulos de 2030, 2031 estavam rendendo taxa de juros de 9%, 10%. Se a gente está falando de inflação que pode ser 4%, então, se você aplicar longo, você acaba tendo um ganho real se você levar essa aplicação até o final. Bom, então se você tem que se programar, se você tem recursos, parte dos recursos que você não vai precisar, você pode aplicar a mais longo prazo, você pode montar uma carteira bem ajustada de ações, você pode montar um mix entre ações e fundos, você tem fundos de toda a natureza. No Modal, por exemplo, a gente tem mais de 500 fundos disponíveis na plataforma para você aplicar, e cada um com as suas características, com maior volatilidade, com menor volatilidade, super agressivos, menos agressivos, super conservadores, enfim. Então, você tem que diversificar. Eu diria, parte dos recursos que você não vai precisar no curto prazo, ou que não tem nenhuma previsão de precisar, você pode arriscar mais ou investir a um prazo mais longo para buscar maiores retornos. E, certamente, uma parte desses recursos você tem que ter sempre com o horizonte de que você pode precisar. Tem uma doença na família, tem alguma atividade de momento que você quer fazer e precisa de recursos, enfim, uma parte desses recursos tem que ter uma preferência pela liquidez ao invés de ter uma preferência pelo retorno, uma preferência pela rentabilidade. Então, acho que você pode diversificar entre uma atitude mais agressiva, uma atitude mediamente agressiva
e uma atitude bem conservadora e uma de liquidez. Então, eu diria que, novamente, se eu tivesse que montar uma estratégia desse tipo, a minha metodologia seria exatamente de ter pelo menos ali uns 15% do meu recurso em liquidez, que eu possa precisar. Dependendo se eu tenho muito recurso, talvez eu não precise desses 15%, mas, enfim, eu tenho uma parte de liquidez que eu possa precisar no curto prazo e aplicar sempre o mais longo possível, sempre visando o risco e para obter um retorno de longo prazo, principalmente se a gente está falando em fundos multimercados, em fundos de ações, ou seja, a gente está falando no mercado acionário. No mercado acionário, principalmente, a estratégia melhor é você investir em boas ações, com boas governanças, boas pagadoras de dividendo, e que você vai obter retorno mais a longo prazo. É claro que tem sempre como especular no mercado, tem sempre como fazer isso, mas quem especula tem que saber também que vai perder algumas vezes. Para quem especula, é fundamental que perca menos do que ganhe, evidentemente, senão acaba quebrando, né? Mas eu diria que especular no mercado acionário traz muito risco. Via de regra, as pessoas não são tão bem-sucedidas nisso, até porque precisa de uma estratégia, e a gente entra numa estratégia muito forte para se operar especulativamente no mercado acionário. E, por último, seria o planejamento. Planejamento é o básico de tudo na vida, né? A gente tem que planejar na nossa casa, a gente tem que planejar na nossa vida, a gente tem que planejar a nossa família, como é que a gente vai educar os nossos filhos e planejar como é que a gente vai passar a nossa velhice, como é que a gente vai viver a nossa velhice, principalmente se nós fomos assalariados a vida inteira, pegamos uma aposentadoria que não vale muito para a vida, pelo padrão de vida que você tinha, qualquer que fosse ele, mas certamente planejamento é a palavra para tudo. Planejamento agora seria na economia. Eu tenho dito na economia que o governo precisa endereçar claramente o que ele pretende fazer no que resta de pandemia, e não são poucos meses ainda, e principalmente o pós-pandemia. Ele tem que planejar o que ele quer fazer e contar para nós todos o que ele quer fazer, porque isso vai depender das nossas decisões de investimento, isso vai depender da nossa vida e da nossa família. Então, eu acho que planejamento na vida é tudo. Para tudo se exige um planejamento. Eu lembro de uma frase do Nelson Rodrigues que dizia que sem sorte, e aí eu transfiro sorte para planejamento, você não consegue nem atravessar a rua, né? Porque você vai pegar um carro no meio do caminho, né? Então eu diria que planejamento é tudo nessa vida, para a nossa vida, para as nossas coisas, para as nossas famílias e para os nossos investimentos. Tá certo, doutora Álvaro. Quero agradecer mais uma vez. Acho que foi exatamente de acordo com o que o pessoal estava esperando, precisando. E sempre que o senhor puder, tiver um tempinho, vir aqui no nosso canal, que vai ser sempre uma honra. Eu estou sempre por aqui, figurinha fácil. Gostei desse pinga-fogo, sem saber o que eu vou encontrar pelo caminho, a palavra que eu vou encontrar pelo caminho, mas gostei bastante disso. Gostei muito de estar com vocês e agradeço. Espero a próxima vez, então. Tá ótimo, então. E vocês que estão assistindo, não esqueçam de curtir e seguir a gente. Nós vamos trazer muita novidade ainda nesse canal.